filme que vocês vão assistir agora é o produto final do projeto experimentar realizado por mim e pelo meu parceiro Kendi, do audiovisual. O Experimentar é um projeto que é composto por 3 fases. A proposta era de, em 8 encontros, compor momentos de inspiração nos quais a gente trouxe tanto alguns casos de uso de blogs, de uso de redes sociais, de aplicativos na educação. Mas eu precisava colocar uma questão importante para os alunos, que isso pouca gente sabe. Vocês estão sendo seguidos. O rastro que você deixa na rede social é um rastro para empresas de consumo. Quanto convidados que estiveram aqui para contar de vivências com educomunicação, com uso de materiais didáticos virtuais. As instruções que o próprio TED passa para a gente. O Emerson contou a história da criação do TED, foi o 2º ano de Open Science, que a gente teve mais de 40 inscritos, mas a gente não teve fôlego para aquele item mais importante que eu frisei na primeira aula, publicação. Pede doação para as pessoas que passam pelo site, e aí você tem que dar uma recompensa do tipo... Consegui romper alguns estereótipos, né? Eu tinha muito preconceito em relação aos jogos eletrônicos, a videogame, e eu comecei a olhar para esses jogos de um jeito diferente, né? Entender que isso de fato é um jogo. O jogo ele tem uma história, toda história tem começo, meio e fim. Então aqui a gente vai ver uma série de questões que fazem um jogo ser um jogo, né? O uso de novas tecnologias, eu acho que nos dias de hoje é alguma coisa que a gente não pode negar. Tá? Essa meninada está conectada o tempo todo, tá? com os equipamentos mais modernos, sabe, nas mãos, né? E isso requer, sabe, um trabalho de educação muito interessante. Para vocês entenderem onde entram as tecnologias dentro desse programa, que é um programa bem grande, que atinge quase todos os municípios brasileiros, tá? Como a gente poderia endereçar a questão da leitura e da escrita nas escolas públicas? Eles tinham todo o material impresso, que tudo isso foi transformado em um material virtual. O caminho será esse, né? Essa tecnologia dentro da escola a serviço da aprendizagem ou não, né? Ou fazendo um desserviço se ela não for bem usada. Eu gostei muito, principalmente porque trouxe para a escola a questão da educomunicação. Se nós juntarmos os campos da educação e da comunicação, a gente consegue transformar a escola. Ver a questão da atualidade da tecnologia, né? O que está acontecendo no mundo em questão à tecnologia? Como que ela está sendo aplicada dentro da sala de aula? E com isso vieram muitos recursos, né? Como usar o Facebook como instrumento de comunicação entre os alunos, blog, os aplicativos, né? Acho que houve uma mudança assim de olhar com relação ao uso das tecnologias. Antes a gente tinha uma grande questão, para que a gente vai usar, como a gente vai usar, qual a função disso na escola. E acho que os exemplos que a gente teve, eles ajudaram a pensar justamente nessa aplicação. O grande objetivo era estimular o nascimento de projetos dentro desse grupo. A gente se dedicou a pensar nesses projetos usando uma metodologia em que a gente abriu bastante, teve um momento de ter muitas ideias. Matemática, ciências naturais, língua portuguesa, história e geografia. Foi fechando em alguns grupos. Dicas para escrever textos. Acho que ele aqui dialoga aqui, certo? E terminamos com 7 propostas que contemplam desde apps até games, até filme, tudo isso representando um pouquinho de cada uma das vivências que a gente escutou aqui. Nesse grupo participaram professores e pessoal administrativo, né, porque é entendido que todos devem colaborar para o processo de formação dos alunos. Foi muito bacana poder encontrar com as pessoas de outras áreas e de outros níveis, gente que eu não conhecia e a gente percebe que dá para fazer um trabalho muito bom, né? Aliás, o grupo ele não se encontrou só presencialmente. Todo mundo que fazia parte dessa formação foi inserido num grupo do Facebook que tinha como proposta extrapolar o tempo e o espaço dos encontros presenciais e permitir que, além das referências que estavam vindo e conversando com a gente, outras que o grupo já conhecesse ou que descobrisse ao longo do percurso pudessem ser compartilhadas.
Nós precisamos colocar e conhecer um pouco do trabalho dos outros professores da escola, porque a gente sabe dos ruídos, que existem bons trabalhos acontecendo já envolvendo tecnologia, não só como fim, mas como meio. E se a gente não conhecer, a gente não consegue avançar. Desde apps que foram produzidos já por alguns membros do grupo, até alguns outros projetos, referências, leituras de jornal, tudo isso continua sendo postado no grupo, que tem como intuito continuar vivo e continuar compartilhando as experiências, inclusive o andamento dos projetos. Usar esses recursos hoje em dia, eu acho que é uma grande oportunidade de melhorar as condições de aprendizagem, né, que a gente possibilita aqui dentro da escola. Existem assim muitas ideias que surgiram no curso, né? Elas já estão em andamento, né? E eu acho que o objetivo está sendo cumprido. O meu projeto é um game com a história do Itaim, que é algo muito vivo para as crianças, porque eles aprenderam isso o ano todo, ainda estão aprendendo. Então, esse é o primeiro passo que eu dei de levar o que eu aprendi para a sala de aula. Eu já estava pensando sobre o assunto e surgiu uma necessidade pelo uso das tecnologias nesse momento do 4º ano. Tem um outro momento que eu acho que é muito marcante na vivência da formação intensiva, que foi o momento em que a Giza criou um aplicativo. Acho que esse foi o primeiro projeto que efetivamente nasceu desse grupo. Cheguei em sala, né, achando que seria algo assim, arroz com feijão, extremamente corriqueiro, né? Muito bem, moçadinha, vamos lá, né? Vou apresentar para vocês um aplicativo que eu criei ontem à noite sobre o livro Memória do Sargento de Milícias. Eu vi as reações, assim, Giza, como assim? Uai, aplicativo, gente. Vocês não têm aí nos aparelhos de vocês um monte de aplicativo? Aplicativo do Memória do Sargento de Milícias, né? Aí projetei, né, na sala, na tela da sala, o endereço, o aplicativo. Imagina, imediatamente eles correram para frente e copiaram. Ao mesmo tempo que eu apresentava para parte da sala o aplicativo, alguns alunos, né, acompanhavam no próprio celular. Esse foi o momento em que a gente, pela primeira vez, entrou em contato com a reação do aluno, que está permeando a nossa conversa desde o começo, mas que ainda não tinha aparecido tão fortemente. A criança de hoje é digital, ela é completamente diferente da criança que eu fui, da criança que nós fomos. O que foi mais interessante nessa experiência foi, primeiro, a reação deles, da professora, ter criado um aplicativo. E a reação da professora diante da reação deles. Porque eu nunca podia imaginar que isso era uma novidade, né? Eles, né, tão digitalizados e eu tão analógica, né? Estava naquele momento adentrando esse universo. O professor precisa experimentar para levar outras coisas para as crianças, né? Porque na minha cabeça eu achei que as crianças fizessem 1001 coisas. Usassem vários aplicativos super legais, elaborados, e eles não conhecem, o repertório deles é pequeno, o universo deles é pequeno, porque é um boca a boca, né? Você já brincou disso? Já jogou isso? Então, assim, eles não são muito de explorar, eles são de usar o que os amigos usam. E aí esse repertório fica pouco. E eu senti a necessidade de conhecer mais para mostrar outras coisas para eles, né? O que é bacana é que elas se misturaram. Acho que essas inspirações, elas tomaram corpo de maneira que fizesse sentido aqui dentro do Gracinha. E agora a gente entra num terceiro momento, em que esse grupo vai fazer os projetos acontecerem. O maior matemático persa de todos os tempos. E multiplicar essas vivências, quem sabe por meio dos projetos, quem sabe por meio de redes sociais, a gente tem uma série de caminhos. A gente está acompanhando cada um dos projetos individualmente para dar todo o apoio para que cada um saia do papel e aconteça aqui dentro da escola e também sirvam como ferramenta e instrumento de multiplicação das propostas para o resto da escola. Essa questão do uso da tecnologia, eu acho que ela ainda é um aprendizado para mim, ainda muito grande, né? Eu fico angustiada de como que eu vou conseguir operacionalizar algumas coisas. Mas eu acho que devagarzinho eu já estou colocando algumas coisas em prática, né?
Eu tinha um projeto já de fazer essa rádio, que eu queria trabalhar com notícia, né, com os meus alunos, que é o gênero que a gente está estudando. A expectativa que nós temos em relação a isso é que, após a feitura desse curso, essa capacitação intensiva que foi feita, né, que possa resultar em criações melhores, em aulas mais produtivas, né, em execuções de atividades, de trabalho, de planejamento, né, de uma forma mais prazerosa, inclusive. Já tenho falado para os meus alunos, já tenho praticado alguma coisa, trabalhando com vídeo, né, acessando assim, às vezes de improviso, né, o YouTube, colocando alguma coisa relativa àquele assunto que eu estou desenvolvendo com eles. E vou te dizer uma coisa, eles adoram, né, porque eles sacam, por exemplo, os smartphones, aí eles começam a participar, buscando o significado de algumas coisas, né, que é uma dinâmica diferente. A gente percebeu que a tecnologia ela está o tempo todo a nosso favor, é para isso que ela está aí, para que ela possa facilitar o nosso trabalho, potencializar as aprendizagens das crianças, apoiá-lo, enfim. Foi muito bacana, né? E ouvimos pessoas muito diferentes que trouxeram ideias inovadoras, algo que eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi muita gente boa que trabalha com isso, que está com isso dentro das escolas, e isso fez com que eu mudasse muito a minha visão. Eu gostei dos cases, né? Eu acho que tem vários que trataram sobre essa questão da língua, né? E de textos. Eu dou parabéns a essas duas pessoas, né? Ao Alexandre e a Bruna, né? Pelo pique, né? Pela energia que eles passavam para a gente.